através do fone de ouvido. Volume de notificação, 0%. Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes. Hoje é dia 7 de dezembro de 2020. Na descrição do vídeo o link para esta matéria. Presta atenção, um dos grandes problemas na eleição de 2020 agora, foi justamente a dificuldade que nós tivemos de saber quais parlamentares eram conservadores ou não, já que não temos um partido, conservador como existe os partidos de esquerda, que você sabe exatamente que são de esquerda. Nós não temos. Porém, parece que uma solução para ajudar nessa questão está sendo criada na Câmara. Presta atenção nisso aqui, ó. Base bolsonarista articula bancada conservadora de olho em 2022. Eu acho que isso aqui já é uma boa ideia, né? Você tem a bancada da bala, você tem a bancada evangélica, você tem a bancada da agricultura, você tem a bancada dos que não faz nada, que é o pessoal da esquerda. Enfim, nós temos agora, mesmo que não tenha um partido específico, mas se criar a bancada conservadora, você tem noção quais são os partidos, quais são os parlamentares que fazem parte, porque hoje o que nós temos é parlamentares conservadores espalhados em vários partidos, e aí dificulta pra gente. Vamos à matéria? Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações ao se inscrever para receber todos os nossos vídeos. Não esquece de comentar, compartilhar, apertar o seu like ou dislike, caso não goste. Na descrição do vídeo tem conta bancária, curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador. Lembrando que todos os domingos, às 21 horas, a nossa live. Conto com você domingo que vem, hein? Bom, vamos lá. A base ideológica do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados articula a criação da Frente Parlamentar Conservadora para auxiliá-lo em seu desejo de se reeleger. O sentimento desses aliados no Congresso é que a bancada conservadora pode ajudar na aprovação de projetos da agenda de costumes. A avaliação deles é que, sem atender a essas pautas, a onda bolsonarista tende a ser mais contida em 2022. Encarregada da missão de criar a bancada, a deputada federal Biaxis, PSL, contabiliza mais de 100 deputados e 30 senadores que devem integrar o grupo. O mínimo necessário para oficialmente criar a frente parlamentar é 1/3 dos integrantes da Câmara e do Senado, ou seja, 171 deputados e de 27 senadores. Então, nesse caso nós já temos pelo menos os senadores, a gente já tem. Falta só a complementar aqui os deputados. A meta é conseguir as assinaturas até o fim do ano, disse, confiante. A parlamentar. Se a frente parlamentar for formalmente criada, Biaxis vai presidi-la. Parlamentares bolsonaristas admitem que o presidente e sua base política precisam honrar algumas das promessas que fizeram para o eleitor conservador que ainda está afã de novidades na agenda de costumes. Agora é importante explicar, gente. Bolsonaro ele tem lutado para cumprir com essas promessas. O único problema se chama Congresso. E talvez essa junção aí da base conservadora no Congresso seja justamente o que está faltando para poder emplacar os projetos que Bolsonaro tem prometido e tem mandado lá para passarem. Bom, a indicação de Cássio Nunes Marques ao Supremo, isso aqui eu vou discordar um pouquinho por causa da qualificação que eles colocam, o método que eles usam para escolher aqui a questão do que eles usam como termo pelo qual Bolsonaro prometeu e não fez. Eu acho que essa terminologia que eles usam aqui não é base para se identificar, para se escolher um ministro, tá? Mas vamos lá. A indicação de Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal, STF, por exemplo, foi considerada como um erro político de Bolsonaro para a base mais ideológica do presidente. Ligado ao centrão, Marques tirou a vaga de um possível ministro evangélico. E é aqui que eu acho que justamente esse ponto aqui, gente, é o que eu discordo. O fato do ministro ser evangélico ou não, isso não torna ele um bom ou mau ministro, tá? Eu sou evangélico e a gente não pode tapar o sol com a peneira. Você tem, por exemplo, aí pastores evangélicos
que hoje estão defendendo aborto. Você tem pastores evangélicos hoje que são apoiadores da esquerda, do comunismo esquerdista. Então, o fato de ser terrivelmente ou não evangélico, isso aqui para mim, no meu ponto de vista, é uma promessa que Bolsonaro fez, que ia ser terrivelmente evangélico, seria bacana, é uma promessa que ele fez, mas não é critério para se escolher um ministro do STF. Então, esse ponto aqui eu discordo deles nessa questão de promessa, né? Bolsonaro, né? É tanto que o Silas Malafaia, ele ficou com dor de cotovelo aí, né? Acabou criticando o presidente mais uma vez, né? Atacando o presidente Bolsonaro de forma grosseira, né? Eu acho que isso daí, gente, revela esses feitos de Bolsonaro acaba revelando alguns apoiadores que não são apoiadores, que estão querendo emplacar algum desejo e aí apoiam Bolsonaro, enquanto Bolsonaro aparentemente parece que está fazendo o que ele quer. Na hora que Bolsonaro não faz, eles vão lá e metem o pau. Então eu meio que entendo a jogada de Bolsonaro com essa questão do Cássio Marques aqui. Bom, o cálculo político feito pela base bolsonarista no Congresso é que, em 2021, deputados e o governo precisarão juntos unir esforços para aprovar uma agenda conservadora. Bolsonaro precisará indicar ao STF um ministro terrivelmente evangélico, como o próprio presidente prometeu, e terá de acenar mais favoravelmente às pautas conservadoras. Para seus aliados no Congresso, a ideia é transformar essas demandas em resultados concretos para colher os frutos em 2022, né? Vejam só, Bolsonaro ele tem brigado pela pauta, sim. Ele tem lutado, ele tem tentado emplacar as pautas conservadoras. O problema, como eu falei, é o Congresso que não emplaca essas pautas, né? Então eu acho que, na verdade, o papel da base aqui é fazer acontecer o que o presidente tem colocado na mão do Congresso, né? Cobrar o presidente aqui não é bem o correto, é cobrarem a eles próprios. A base conservadora tem que lutar para que o presidente manda para lá passe e seja votado. Você tem, por exemplo, agora, nesse momento, uma penca de pautas que estão sendo travadas por Rodrigo Maia. E cadê uma base conservadora para cobrar? Então eu acho que nesse ponto eles estão corretos. Agora, que o presidente não está cumprindo com o que ele prometeu, isso não, gente. O presidente está tentando cumprir. O difícil é os parlamentares deixarem. Bom, bolsonaristas dizem estar em dívida com a pauta conservadora. Vamos lá. Bixes reconhece que há uma dívida dos legisladores com esta pauta que ajudou a eleger Bolsonaro em 2018. E ressalta que, por isso, vai se empenhar em tirar a bancada conservadora do papel. A criação da frente parlamentar ajuda eleitoralmente. Ela é muito importante. Cadê? Aonde fica? Aqui. Primeiro, porque com a criação da frente, vamos identificar todos os parlamentares que são conservadores, o que vai melhorar para uma eleição, uma possível eleição, por exemplo, para governador em 2022, para deputados em 2022, para senadores em 2022. Você sabendo quem são os conservadores, você pode reeleger os caras de novo, então isso facilita já. Bom, vamos lá. Os deputados bolsonaristas sabem, contudo, que só isso não basta. É preciso controlar a agenda do Congresso, ou seja, ter aliados no comando do Senado e da Câmara. Se Bolsonaro tiver aliados na presidência das duas casas, conseguir pautar e aprovar projetos conservadores em 2021, não terá obstáculos tão grandes para tentar se reeleger. Ou seja, aqui eles pegaram o ponto-chave, né? Bolsonaro precisa ter pessoas aliados dentro das duas casas para que as pautas andem e sejam votadas. É isso o que precisa acontecer. Hoje Bolsonaro, infelizmente, tem quem? Maia e Alcolumbre. São os trava-porta do crescimento do Brasil, porque seguram tudo que eles entendem que devem travar. O ponto central, portanto, é vencer as eleições internas para a presidência da Câmara e do Senado, marcadas para fevereiro. Os presidentes das duas casas são responsáveis pelas pautas de votações, são eles que colocam ou não. Rodrigo Maia, Democratas, que comanda a Câmara, por exemplo, sempre se mostrou retratário a colocar em votação projetos da agenda de costumes, ou seja, do que o presidente Bolsonaro prometeu, né? Você teve aí, por exemplo, a carteirinha verde e amarela,
né, a carteira verde e amarela, cara, beneficiaria jovens e idosos no mercado de trabalho. Caramba, negócio que seria, né, um up para o emprego. Os caras seguraram, caducou. Né? A carteirinha do estudante, né, para o cara não ter que pagar, seguraram, caducou, assim como outras coisas que jogaram para a última hora, e enfim. A medida provisória do mandante lá do futebol, caducou. Bom, Bixes diz que dentro do PSL, mais da metade do partido vai apoiar o candidato que for melhor para a governabilidade de Bolsonaro. Jamais vamos apoiar alguém que seja oposição ao presidente. A outra parte do partido, e aí acredito que seja menos da metade, eu acho que vai depender de algumas conveniências, alguns acertos, pondera. Né? Ou seja, o PSL, maior parte do PSL é bolsonarista. Uma parte pequena, uma parte menor, não tão menor assim, né? Ela é aliada ao Bivar, mas pode ser que vote pode ser que apoie, né, a ala bolsonarista do PSL por questão de conveniências e interesses. Então, de qualquer maneira, se usa isso como método para votar, né? E derrubarmos ali o Maia ou candidatos que serão indicados por Maia e Alcolumbre. De toda forma, a parlamentar considera que só a criação da Frente Parlamentar Conservadora já irá impulsionar a agenda de costumes no Congresso. Agenda de costumes é a agenda do que foi prometido, né? Eu diria que a frente ajuda porque o presidente da casa passa a ser pressionado e fica mais suscetível às pressões, disse ela. Como o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Democratas, não é diferente. Há um tempo eu ouvi Rodrigo Maia sendo questionado: você pauta muita coisa da esquerda. E ele falou: mas só a esquerda me pressiona. Não é bem assim, mas também não deixa de ser verdade, porque a gente pressiona pouco, reconhece Bia. Isso é uma verdade, gente. Quem mais bagunça, embola o meio de campo ali é a esquerda. Eu sempre falo pra vocês, o mal né, é a mesma coisa do povo nas ruas. O mal do povo, né, é justamente esse. A esquerda, ela briga até quando não tem chance, até quando tá perdido. O pessoal do conservador vai lá, aí dá uma esfriada, aí já murcha, já para. Esse é o mal do conservadorismo, né? Desistir rápido ou fácil das brigas. E a esquerda não. Então você vê que funciona. O objetivo, portanto, é que a frente possa elevar a pressão sobre o futuro presidente da Câmara. Continuando aqui. Onde foi que eu parei? Ah, aqui. O conservador muitas vezes acha que as coisas fluem naturalmente, mas não é assim. Estamos sob ataque o tempo todo. Precisamos reagir e dar um passo além, diz a deputada. Não temos só que ficar de zagueiros na Câmara nos defendendo dos projetos da esquerda. Boa. Não. A frente vai servir para isso. Cadê onde foi que eu parei? Nós temos que pautar. A frente vai servir para isso, para pressionar mais. Tentar o projeto e vamos querer pautar. E aí, o presidente da Câmara vai pensar: tem 200 parlamentares me pressionando. Ele vai ceder, avalia. Deixa eu pular essa propaganda aqui rapidinho. Deixa eu ver. Aqui, ó, só que interessante aqui, gente, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui é bem interessante. Olha só. Prioridades da bancada conservadora. Vocês vão prestar atenção que parte do que tá aqui, gente, já foi encaminhado por Bolsonaro. O problema é que não passa por Rodrigo Maia ou Alcolumbre, ó. A base bolsonarista no Congresso mapeou alguns projetos da agenda conservadora que estão parados e que gostaria de ver aprovados. Temos uma série de pautas importantíssimas que estão travadas, diz a deputada. Olha só. Bixes destaca os seguintes projetos. Vamos lá. Estatuto do Nascituro, PL 47807, que fala do direito dos fetos. Redução da maioridade penal, PEC 115/15. Ó, tá lá, só não anda, né? Tá lá, mas não anda. Homeschooling, deixa eu ver.
PL 2400, não sei qual é. Prática de educar crianças e jovens em casa. Ah, tá, legal. Essa daqui eu também acho interessante, né? Principalmente pessoas que moram no Amazonas, né? Que não tem acesso à escola, é 2, 3 horas, não tem. Então, eu acho que isso aqui é bacana, né? A criança estuda em casa. A esquerda fez uma churamidela danada, lascada aí, porque é óbvio, né? A criança que vai estudar em casa vai fugir, vai escapar da doutrinação que a esquerda queria impor nas escolas. É por isso que eles não concordam. Escola sem partido, PL 7.180/14, proposta que, entre outros assuntos, regula o uso do termo gênero ou orientação sexual em salas de aula. Boa, tá lá parado. Ampliação do porte de armas para mais categorias do serviço público, PL 6.438/19, também tá lá parada. Ó só, a ampliação do porte de armas é um tema menos consensual na base conservadora. Bia cita como exemplo o senador Eduardo Girão, Podemos, que é contrário. Bixes, contudo, minimiza a contrariedade à pauta, uma vez que explica se tratar de uma frente muito aberta e ampla. Nós partilhamos aqueles valores que todos nós defendemos, que é a defesa da vida, o combate à liberação de drogas, uma série de coisas. Alguns assuntos são mais polêmicos, mas vamos abrir o debate, diz a deputada. O que propus ao Girão é que colocássemos o tema para ser debatido. Quem sabe até a gente consegue trazer para o nosso lado pessoas que pensam diferente. Bancada conservadora do Congresso, não de Bolsonaro. Vamos lá agora. A criação da bancada conservadora, entretanto, enfrenta alguns obstáculos. Os partidos de esquerda e mesmo alguns deputados da centro-direita tentam nos bastidores barrar a articulação. A alegação é de que o governo estaria colocando sua digital e participando ativamente do processo, o que caracterizaria a ingerência de um poder no outro. Aí os ministros Fábio Faria, Comunicações, Damares Alves, Mulher, Família e Direitos Humanos, e Ernesto Araújo, Relações Exteriores, têm apoiado a iniciativa. O que eu acho engraçado, gente, é essa retórica. Porque Lula, quando era presidente, e Gleisi não, Credo em Cruz Armaria, valeu, minha nossa, meu pai disse. Dilma, quando era presidente, eram do PT. E eles tinham um partido dos trambiqueiros, ou quer dizer, tinha um partido lá do PT, né, que atendia literalmente tudo que eles queriam. Ou seja, quer interferência maior do que essa? Aqui nós teremos vários parlamentares de vários partidos. Na época do PT nós tínhamos um partido inteiro, gente, que dominava o Congresso. E agora eles querem criticar. Bixes rechaça essas críticas. Essa frente conservadora é uma frente eminentemente legislativa. O presidente muitas vezes não pode se envolver com certos assuntos. E certamente o presidente da República é uma pessoa que mantém uma distância bastante republicana do parlamento. Ele não interfere no parlamento, diferentemente de outros presidentes, como eu citei, né? Bom, a bancada insiste Bixes. É uma frente do Congresso, não é uma frente do Bolsonaro. Nós que fomos eleitos pelo povo conservador devemos explicações a nossos eleitores. É uma iniciativa que temos que trabalhar por eles, muito mais do que pelo Bolsonaro, que tem milhões de outros assuntos. E o importante, gente, é o seguinte: essa turma foi eleita em cima de quê? De apoiar o presidente da República. Então nada mais justo de uma bancada que tenha prioridade, que brigue justamente pelas pautas do presidente, porque foram eleitos por conta disso. Bom, que tem outros milhões de coisas importantes para se ocupar, como a economia e outras séries de pautas, diz a deputada. Nós, da Frente Conservadora, temos que fazer os temas conservadores andarem, é o nosso compromisso. O deputado Luiz Miranda, Democratas, vice-líder do partido na Câmara e integrante da Frente Parlamentar Evangélica, é um dos deputados que assinou a favor da criação da bancada e reforça que a articulação de Bixes não tem dedo do governo. Isso é coisa dela e os bolsonaristas tiveram uma sacada. Não é do Bolsonaro, destaca. Contudo, ele não acredita que a bancada terá a força imaginada pela parlamentar. É legal a ideia, é bacana,
Mas a pauta acho que é a mesma da FP. Praticamente os mesmos membros que vão entrar são da FPE, os evangélicos. Então, o que eu penso? Que a Bia não vai ter grandes resultados com essa bancada. Vejo quase que como uma cópia da FPE, com um nome diferenciado. Porque me diz o evangélico que não defende a família, que não é conservador. Não existe, adverte. Ou seja, todos os evangélicos defendem praticamente os mesmos pontos. Tá aqui, gente, a matéria, não vou comentar porque eu já vim comentando durante ela. Então eu acho que, num ponto de vista, é bacana, é bom, pelo menos vai identificar para nós brasileiros quem são os conservadores e em que partido estão, né? E isso vai também trazer algum pouco de esperança, já que nós vamos ter uma bancada que vai poder montada justamente para defender aquilo que foi prometido em 2018. Isso vai acabar alicerçando um pouco mais a questão do presidente Bolsonaro, né? Canal Brasil Notícias, a gente volta depois com mais informações, gente. Fui!